Fala galera, tudo bem? Bom, hoje estou aqui para falar sobre as nossas graduações, nossos exames. Basicamente, a gente utiliza o sistema da CBJJ ali para as crianças. A CBJJ diz que a cada 3 meses eles recebem um grau. A gente segue essa mesma ideia, contudo, às vezes alguma criança recebe um pouco antes, tem criança que recebe um pouco depois. Nós não levamos só o fato do tempo como método de avaliação das crianças. Levamos a disciplina, o foco, entrega, pontualidade, inúmeras outras situações que às vezes são deixadas de lado só como uma recompensa de cada 3 meses. Isso numa ideia que nós pensamos para as crianças. Todo final de ano tem a troca de faixa, toda criança que tem pelo menos 1 ano de treino, ela já está apta à troca de faixa. Cada faixa do infantil é dividido em 3 subgrupos. Então nós temos lá a faixa cinza, amarela, laranja e verde. Dentro dessas faixas nós temos a cinza com branca, a cinza com lisa e a cinza com preta. Uma fitinha que vai no meio da faixa de cada cor. Isso se repete para as outras cores também. Em geral nós não utilizamos os graus coloridos, mas nós estamos entrando agora com os graus coloridos. A gente decidiu que ela vai ser mantida um ciclo a mais na mesma faixa. E ela já está com 4 graus nessa faixa. Isso não se torna obrigatório ela trocar de faixa. Assim como uma criança que está com 2 ou 3 graus, ela já pode trocar de faixa. Não precisa esperar ter 4 graus brancos para trocar de faixa. Isso não é uma regra obrigatória para ser seguida. Ela só é um ciclo se cumprindo. Quanto ao grau colorido, vamos supor uma criança com faixa cinza está lá com 4 graus e a gente decidiu que ele vai ficar um ciclo a mais nessa faixa. A gente entra com um grau amarelo e vai passando por cima de cada grau branco novamente esse amarelo, até se completar esses 4, trocando para a faixa amarela, e assim sucessivamente. Lembrando, novamente, não tem o ciclo completo de graus, não significa que ela não possa passar para a próxima faixa. Assim como estar com os 4 graus não qualifica obrigatoriamente para troca de faixa. Uma criança pode receber direto a cinza com preta, outra pode receber a cinza lisa e outra cinza com branca. Qual que é o grau de avaliação? Volto a repetir a mesma coisa dos graus, só que num âmbito mais, num macro, digamos assim. A gente entende que algumas crianças estão mais aptas a pegar a cinza com preta, pois logo já vão mudar para uma faixa amarela, e algumas crianças que precisam ter uma rodagem maior numa faixa cinza, recebem a cinza ou a cinza com branca, para ter um tempo maior nessas faixas. Tudo isso estou dando exemplo na cinza, mas se repete para todas as outras cores também. Questão também de idade. Uma criança com 9, 10 anos não pode pegar uma faixa verde, por exemplo. Tem que seguir um fluxo. 3 cores diferentes dentro da própria faixa, começando aos 4, 5 anos, vai dar certinho. Quando ela tiver 15 anos, vai estar com a faixa verde com listra preta, pronto para migrar para uma faixa azul, a hora que atingir os 16 anos, que passa a ser juvenil, e já não passa mais e funcionar o mesmo tipo de graduação das crianças, passa pro sistema adulto. Aqui com a gente nós fazemos juvenil e adulto juntos. Partindo para a ideia do exame de graduação das crianças. Para grau, nós não fazemos exame. Conforme no decorrer do ano, algumas atitudes que a criança tem dentro do tatame, ela acaba sendo recompensada dentro da própria aula. Para a troca de faixa, no final do ano nós temos um exame avaliativo para cada tipo de faixa que vai ser trocada, mudando também o grau de dificuldade de uma para outra. O exame ele é feito de forma individual, onde o aluno que está sendo avaliado ele pode escolher seu companheiro para ser avaliado. Então eu recomendo para cada criança ir com a pessoa que ela tem mais afinidade, a pessoa que mais ajuda ela no treino, que vai induzir ela a fazer com mais tranquilidade, mais qualidade, sem muito nervosismo. Acontece as crianças saberem fazer todo o movimento, mas chega na hora ficarem muito nervosas, com medo da avaliação, com medo de quem está fazendo com ela. Então, se ela está com uma criança que sempre está ajudando ela a consertar, a evoluir, a corrigir pequenos erros, ela com certeza vai se sentir mais tranquila e vai conseguir fazer de uma melhor forma essa avaliação. Feita a avaliação, tem a emissão do diploma e depois no dia da graduação tem a troca oficial da faixa. Como o acompanhamento da evolução do seu filho, a gente disponibilizou o acesso ao aplicativo. Lá dentro do aplicativo tem uma aba com a graduação dele. Lá mostra 2 situações, a faixa que ele está atualmente
com o grau, se for o caso, e quantas aulas faltam para completar a próxima graduação. Isso ajuda muito a gente no sentido de monitorar o aluno para que ele seja graduado no tempo correto e ajuda também o pai para entender a evolução do filho. Com 2 adendos importantes. Lá, por mais que, como eu falei, o ciclo, ele mostra um ciclo, mas ele não é obrigatório a ser cumprido. Então assim, eu entendi que essa criança merece ser graduada antes, eu posso antecipar. Todavia, para o grau em si, a gente vai esperar até que dê o número exato de aulas dentro do nosso sistema para que mostre que ele pelo menos cumpriu um tempo mínimo para estar nesse pequeno ciclo dentro da própria faixa. Então, a gente dividiu, cada grau 20 aulas, então ele está lá, vamos supor, a criança entrou com uma faixa branca. Após 20 aulas, ele está apto a receber o primeiro grau, mais 20 aulas o segundo, e assim por diante. Chegou do 4º grau para a faixa, mesma coisa. O importante é a gente destacar que ali é um acompanhamento para ter uma ideia, uma noção da evolução do seu filho. Mas você, como pai, não pode assumir isso como regra unânime, como pressão, cobrar o professor ou às vezes cobrar o próprio filho. Vamos por um exemplo. O teu filho treina 2 vezes por semana e faz curso de inglês, natação, futebol, dança, estuda às vezes período integral. E ele só pode vir 2 aulas por semana. Mas você com a ânsia de querer que ele gradue antes, acaba forçando ele a vir 4, 5 aulas por semana. Isso pode gerar um desgaste no seu filho e aquilo que é prazeroso se torna uma obrigação. Então, deixa o ciclo dele até que ele peça para ter mais aulas. Todavia, eu vou pôr um pequeno ponto. Também não pode levar ao ponto de ele dizer, hoje eu vou, hoje eu não vou, amanhã eu quero ir. Não, estabeleça uma rotina. Então, se ele vai segunda e quinta, ele vai segunda e quinta. Para os dias que ele estiver com preguiça, ele não queira te ludibriar e falar, não, hoje eu não vou no outro dia e não vai nenhum. Então, estabeleça uma rotina de treino para ele, não forçando ele, claro, mas sempre com responsabilidade, onde ele sabe, o dia de treino é o dia de treino. Não importa se ele está com preguiça, se ele está cansado, ele tem que estar no treino, para que isso crie um senso de responsabilidade e também de obrigatoriedade nele. Ele sentiu prazer nisso, ele quer mais treino. Daí sim, vamos introduzindo mais treinos até que ele se sinta confortável com isso, tá bom? É importante o pai saber a diferença entre o filho estar querendo desanimar e ele está querendo enganar no sentido de não querer treinar. Assim como a gente tem várias crianças que às vezes vêm treinar e fica ali dando o famoso migué de treino só porque o pai trouxe ele. A gente tem que entender o momento de desgaste da criança e o momento que ele realmente está só fazendo manha para não treinar. Daí entra o professor e o pai conversando, alinhando, para a gente trazer essa criança de volta numa qualidade de treino adequada para ele também. Pai, lembrando só que o jiu-jitsu ele não se limita só à graduação. Existem uma série de coisas que compõem o jiu-jitsu. A graduação é uma parte dela e muitas vezes, para a troca de faixa do filho, é a recompensa de todo o esforço que ele teve durante o ano. Assim como o grau é a recompensa de pequenos esforços durante o ano. Então, para você, pai, não se cobre tanto pela graduação do seu filho. Não entre em conflitos se teu filho trocou para a faixa A ou faixa B. Mas também não deixe seu filho desanimar em querer a troca de faixa. Nós temos que levar ele sempre em 2 caminhos, cuidar de 2 caminhos. O extremo do filho não querer graduar, isso não faz bem para ele, como o ímpeto, a ânsia de querer ser a faixa mais graduada o mais rápido possível. Levo o meu exemplo e o exemplo de tantos outros professores que estão com a gente. Nós tivemos uma ânsia tão grande de trocar para a faixa azul e quando chega para azul você quer demorar o máximo possível para trocar para outra faixa, porque você sabe que precisa aproveitar o máximo possível cada ciclo. E se você não aproveita esse ciclo, ele pode fazer falta na próxima faixa. E eu, como professor, assumo em dizer que eu já errei várias vezes em graduar alguns alunos meus. Não porque esse aluno merecia, ele merecia, mas ele devia ter cumprido um outro ciclo e ele estar mais preparado para uma faixa acima. A gente corrigiu isso nos últimos anos e tem dado certo.
Então, assim como eu tive que corrigir alguns pontos e entender o ciclo de cada criança, eu quero que você entenda também o ciclo do seu filho. Entenda a opinião do professor que vive isso diariamente nos treinos com ele, para que não ache que a gente está excluindo o seu filho, segurando o seu filho, limitando ou querendo agradar. Não, nós entendemos o ciclo do seu filho e queremos que ele cumpra com a maior qualidade possível, até pensando numa situação de responsabilidade no tatame, responsabilidade como vida pessoal, assim como o ciclo de campeonato, que pode interferir também. Então é uma série de coisas. E outra coisa que eu volto a dizer, não é porque o seu filho pegou uma faixa que ele não deve continuar com tudo que ele fez no passado de responsabilidade, senso de respeito e tudo mais. Porque se ele está numa faixa e começa a desrespeitar a faixa que ele tem, ele não merece estar nessa faixa. Significa que ele não honrou essa faixa. Então, existe esse cuidado. Então, converse com seu filho. Toda vez que ele for indicado a uma troca de faixa, induza ele a entender o que ele está passando, como que ele vai se comportar na próxima faixa e o que ele aprendeu da anterior para a próxima, para que ele não deixe tudo para trás e comece tudo de volta. Não, que ele traga como bagagem para auxiliar para o próximo ciclo. Bom, espero que esse vídeo seja um orientador para você, pai, no sentido de esclarecer algumas dúvidas. A principal ideia é que você entenda como funciona, passe para o seu filho e principalmente acalme ele no ciclo. Não só para o exame de graduação, mas no decorrer do ano todo. Porque às vezes a criança chega com essa vontade, pai, por que eu não recebi grau? Por que o outro recebeu? Isso e outro. E você vai estar preparado para responder ele. Assim como incentivar vocês ao uso do nosso aplicativo para vocês acompanharem também o ciclo do seu filho. Vai ser muito importante para vocês, para ele e para a gente também, porque isso vai refletir na nossa aula também. Tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço